boa noite! Vamos iniciar então a live sobre colestase intrahepática familiar progressiva. Um assunto que foi pedido bastante aqui por vocês, meus seguidores. E eu vou comentar um pouco sobre a PFIC3, que eu vou chamar assim, né? Que é a sigla que é conhecida, é uma sigla em inglês, né? Que significa sobre essa doença. E aí depois vamos ver as dúvidas de vocês em relação a essa doença, tá? Então assim, primeiro eu preparei algumas coisas em relação à PFIC3. A primeira coisa importante, assim, quando a gente fala em colestase, o que é colestase, né? Então a gente tem que entender isso. Colestase é quando acumula sais biliares. Do ponto de vista no fígado, que não conseguem ser eliminados. Do ponto de vista bioquímico, em exames laboratoriais, colestase é definida por aumento de fosfatase alcalina e gama-GT. Isso é colestase. E a colestase, ela pode ser extrahepática, decorrente de algum dano dos ductos biliares, em qualquer região desses ductos biliares fora do fígado, e pode ser uma colestase intrahepática, que é por falta de secreção desses sais biliares ou algum dano dos ductos biliares intrahepáticos. Quando a gente fala em colestase intrahepática progressiva familiar, a PFIC, existem três principais PFICs, que é tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hoje a gente vai falar a tipo 3. Além disso, em relação a PFIC 1 e 2, só para comentar um pouco, elas são doenças onde a colestase é mais grave, geralmente se manifesta logo no bebê, né, na primeira infância. E eu, como hepatologista de adulta, não tenho contato com PFIC 1 e 2, tá? O que eu costumo pegar são os quadros de PFIC 3 mais leves, que geralmente não são homozigotos, que é os dois genes alterados, que chegam na fase adulta, né? Então isso chega para o hepatologista do adulto. As PFICs, elas são consideradas doenças raras, e a gente considera doença rara quando esses casos acontecem até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, tá? E as PFICs, todas elas acontecem em torno de 1 a 2 a cada 100 mil. Então, é uma doença rara, tá? Bom, o que acontece, então, falando especificamente da PFIC3? O que é a PFIC3? A PFIC3 é um defeito genético, tá? Acontece uma mutação genética no gene que a gente chama de ABCB4. E essa mutação, ela, digamos assim, esse gene, ele controla a produção, a expressão de uma proteína chamada MDR3. E essa proteína está na membrana do hepatócito, por fora do hepatócito, e ela que faz com que os sais biliares sejam secretados para dentro dos pequenos canaizinhos biliares dentro do fígado. E quando ela está defeituosa, ela não se expressa, não consegue eliminar esses sais biliares de forma adequada. Esses sais biliares, dentro dos canais biliares, eles fazem tipo uma proteção do colangiócito, das células hepáticas, das células ductais, e sem ele, ou com pouca expressão nesse receptor, não acontece a eliminação desses sais biliares, causando a colestase. Tá? Do ponto de vista clínico, a gente sabe que mutações do ABCB4 têm diversas formas de expressão. Já foram descritas, olha só, mais de 300 doenças associadas a mutações desse ABCB4. Dentro da própria PFIC3 existem diversos tipos de mutações, tá? Que causam o quadro clínico da PFIC3. E as mutações do ABCB4 causam 3 tipos de expressão clínica principal. Uma é a PFIC3, a outra são as colestases gestacionais, a LPAC, que eu tenho um vídeo sobre isso, aquelas pessoas que têm cálculos recorrentes biliares, que geralmente são aquelas pessoas, então, que precisam fazer retirada da vesícula antes dos 30 anos de idade, que tem cálculos recorrentes pós-retirada da vesícula, muitas vezes com colestase gestacional associada, e muitas pessoas que desenvolvem colestase relacionada ou desencadeada por medicamento também têm a mutação nesse mesmo gene.
As pessoas que chegam na idade adulta, então, com a PFIC, que não tiveram uma colestase importante lá na infância, que não levaram por uma fibrose hepática mais significativa, para cirrose, essas pessoas que chegam lá na idade adulta, as que eu pego, geralmente têm uma doença mais leve, geralmente não necessitam de transplante, geralmente, mas pode necessitar. Usando o ácido ursodesoxicólico como o tratamento da colestase, que é o medicamento que a gente usa como primeira linha para qualquer doença colestase, consegue impedir a progressão da doença. Há pessoas que têm também essa mutação do ABCB4, mesmo que não tenha a LPAC em si, tem a PFIC3 também, tem maior risco de formação de cálculos biliares. O que mais que eu posso falar para vocês? Vamos ver se alguém me pergunta alguma coisa de PFIC, é um assunto tão específico. Não sei se eu não falei também muito termo técnico, provavelmente sim, mas eu imagino também que quem me pediu esse assunto também já são pessoas que estão mais acostumadas com os termos, né, que já tenham estudado em relação à PFIC. Uma coisa muito importante nesse ABCB4, que eu falei assim, que colestase bioquimicamente se define como aumento de fosfatase alcalina e gama-GT. Mas geralmente as PFICs, a PFIC1 e a PFIC2 não aumenta a gama-GT, mas a PFIC3 sim. Estão me perguntando sobre medicação para gripe e para dor, tá? Quem tem PFIC3, os medicamentos que pode usar para gripe são os mesmos medicamentos de qualquer pessoa, a não ser que você comece a ter a perda de função hepática. Para dor, analgésicos comuns sempre são preferidos em relação aos anti-inflamatórios, tá? E dentro desses analgésicos comuns, é importante ressaltar, por exemplo, que o paracetamol pode ser usado. O paracetamol, inclusive, é um dos medicamentos mais seguros para tu usar em pacientes com doença hepática de qualquer maneira. Por quê? Porque ele é hepatotóxico, ele está relacionado a casos de hepatite fulminante, mas a ação dele é dose dependente. Então, até 2 gramas por dia, que corresponde a 4 comprimidos de paracetamol de 500 miligramas, ou até 2 comprimidos de 750 miligramas, então não passando das 2 gramas, não tem problema nenhum de usar. Na PFIC3 pode ter ascite. Bom, se você tem uma PFIC3 mais grave, com cirrose, a ascite é uma manifestação do que a gente chama de hipertensão portal. Lembrando, qualquer dano hepático, incluindo a PFIC3, que é uma doença rara, pode levar à cicatrização hepática, que é a fibrose. Essa fibrose, estágio 4, é a cirrose. E as pessoas que têm cirrose, têm o fígado todo endurecido, podem desenvolver o que a gente chama de hipertensão portal. Acontece um aumento de pressão da veia porta, muito relacionado ao endurecimento do fígado, ao enrijecimento desse fígado. E quem tem hipertensão portal pode ter ascite. Mas se a pessoa já tem PFIC3, já tem ascite relacionada à perda de função hepática, é uma pessoa que já acendeu uma luzinha, que provavelmente vai precisar de transplante hepático. Deixa eu ver o que mais que me perguntam. Depois de tomar o colestase. Eu não sei o que é esse colestase, não sei o que a Mari quer me perguntar em relação a isso. O tratamento da PFIC em relação ao ácido ursodesoxicólico, e para tratamento da coceira existem alguns medicamentos, tá? Em relação à coceira, a gente pode usar o que a gente chama de quelantes sais biliares, como a colestiramina. A gente pode usar rifampicina, a gente pode usar sertralina, que é um remédio que a gente pode usar também para coceira. Depois que usar o Ursacol e a bilirrubina continuar subindo na PFIC, não é um sinal muito legal, assim, se tu tá com bilirrubina subindo, uma colestase progressiva, tem que ser pensado em transplante hepático, né? Então é uma coisa importante, principalmente se associado à coceira intratável.
risco familiar da doença. Isso é difícil de estimar porque está relacionado à mutação genética, né? E é muito baixa a prevalência. A gente não costuma encontrar no dia a dia essa agregação familiar, já que é uma doença muito, muito rara, né? Então, eu não sei dar exatamente a precisão desses dados. E quando a albumina continua caindo? Pois é, então assim, o que acontece? A albumina, ela é produzida no fígado. Então, quando a gente tem bilirrubina subindo, que indica não só colestase, como uma perda de função do fígado, porque você pode ter colestase, que é aumento de fosfatase alcalina, aumento de gama-GT, com coceira, que a gente chama de prurido, sem bilirrubina elevada, sem amarelão, né? Então, esse é o passo inicial. Quando a pessoa começa a perder função hepática, começa a baixar a bilirrubina, prolongar o tempo de coagulação, que é o tempo de protrombina, e baixar a síntese de proteínas, no caso, a albumina. Então, isso também já é um sinal de maior gravidade. Se não tem outro fator causando albumina baixa, como uma doença renal perdedora de proteínas, ou por exemplo, uma doença intestinal, que é uma enteropatia também perdedora de proteínas. Minha biópsia veio a presença de ductopenia. Ductopenia está sendo destruído ductos biliares. Muitas vezes tem outras doenças que podem causar ductopenia, né? Então até, por exemplo, colangite biliar primária é uma doença que também é rara, mas é uma doença mais comum que a PFIC, que pode causar ductopenia. Na PFIC, tu costuma ver uma inflamação portal, que é ao redor do sistema porta, com inflamação importante dos ductos biliares e colestase importante na biópsia. E essa biópsia do fígado, hepatologista, para dar qualquer opinião, gosta de fazer uma reunião com um patologista, principalmente um hepatopatologista, para olhar junto essa lâmina. Porque depende muito das informações clínicas, depende muito do nosso olhar também como clínico ao ver essa lâmina de biópsia. (30 anos desde a primeira manifestação e sem tratamento, não houve alteração, ainda corre risco de progredir? Eu só não entendi por que sem tratamento. Sempre corre risco, tá? Mas se você tem um diagnóstico de PFIC, por que você não tá tratando, né? Não entendi por que não usa o ácido ursodesoxicólico, que a gente sabe que protege o fígado e impede a progressão da doença, tá? Então não entendi por que não tá tratando. Sempre tem risco de progredir, mas uma pessoa que chega numa fase adulta com a PFIC, a gente já sabe que é uma doença um pouco mais leve. Principalmente, imagina, depois de... Se faz 30 anos, imagino que tenha, então, mais de 30 anos, né, de idade. Mas deveria usar Ursacol, o ácido ursodesoxicólico, desculpa. Ursacol é o nome comercial, é uma das marcas, a primeira marca do Ursacol, do ácido ursodesoxicólico. Suspeita de CEP. CEP é colangite esclerosante primária, tá? Não é o objetivo dessa live hoje, né? Mas a colangite esclerosante primária, eu tenho vídeos lá no YouTube sobre colangite esclerosante primária. E a gente não começa o Ursacol com suspeita, né? Mas o ácido ursodesoxicólico, ele é um remédio que é a primeira escolha em todos os quadros que a gente chama de colestáticos, de colestase. Então, talvez, se a pessoa tem uma colestase importante, mesmo que não tenha definido um diagnóstico, o médico muitas vezes começa para ir melhorando a questão bioquímica, tá? Mas a CEP tem um pouquinho mais de detalhes aí, porque o medicamento é desconhecido se ele realmente diminui a progressão da doença. Mas eu falo isso no meu vídeo. Estão me perguntando sobre cistos, tumores, não é o objetivo, eu posso fazer uma live sobre cistos hepáticos ou tumores hepáticos, nódulos hepáticos, já fiz uma live com o meu colega, que é cirurgião. Então, boa noite, tenho PFIC3, minha vitamina B12, a vitamina D e o ferro estão baixos. Pois é. Então, quando a gente fala em doenças colestáticas, diminui a absorção das vitaminas lipossolúveis. Isso é muito, muito importante. Cuidar o nível dessas vitaminas e repor realmente essas vitaminas. Então, é isso aí mesmo.
O ferro baixo, tem que ver se tem mais alguma doença associada ou não e tem que ser reposto, tá? Então tem que fazer o rastreamento de outras causas de ferropenia. Mas a vitamina B12 e a vitamina D são vitaminas realmente frequentes de terem níveis baixos nas doenças colestáticas. A colangite, me perguntaram assim, se a PFIC3, essa colestase familiar, intrahepática, progressiva, ela tem risco de dar colangite, que é a inflamação das vias biliares. Não dá porque, na verdade, não tem obstrução das vias biliares. É uma mutação digamos assim, do receptor ou do transportador dos sais biliares lá na membrana do hepatócito. Não tem obstrução. Quando a gente pensa em infecção das vias biliares, está pensando em obstrução, em fechamento dessas vias biliares que acumula bactérias e acaba dando, então, essa infecção. Estamos perguntando sobre gestação em mulheres que tenham PFIC3. Então, se a pessoa já tem PFIC3, não tem problema de ter filhos. A gente tem que ficar só de olho, ver se essa pessoa vai ter colestase gestacional intrahepática, já que a mutação predispõe a isso. É sugerido, não, é indicado que a mulher não pare de usar o ácido ursodesoxicólico com o tratamento durante a gestação. E até mantendo o uso, diminui o risco de desenvolver essa colestase gestacional. Quem toma ácido ursodesoxicólico para PFIC3 é uso contínuo do medicamento, porque é um defeito genético. Tu não vai deixar de ter a PFIC3, né? Então não dá para parar de tomar o Ursacol, o ácido ursodesoxicólico, e pode realmente sim ficar com as enzimas hepáticas normais com o uso dele. Uma pessoa está me perguntando, subiu a bilirrubina de 6 para 18 e também não veio mais o que? Também. Bom, isso é um sinal ruim, assim, né? Porque subiu muito a bilirrubina, tem que ver, claro, se isso é progressão da PFIC3 ou se tem alguma complicação associada. Então, se tem algum tumor no fígado, se tomou algum medicamento que possa estar piorando isso, ver se tem um fator desencadeante para essa piora da bilirrubina. Mas se é apenas progressão da doença, é um sinal ruim e tem que ser pensado em transplante hepático. Vamos ver o que é mais as dúvidas. Estão me perguntando se a cirrose regride após hepatite C. Eu vou deixar essa pergunta, pós-tratamento de hepatite C, essa pergunta, até inclusive hoje, dando um parênteses nessa live, eu botei uma caixinha para saber se vocês têm interesse de fazer uma live sobre regressão de fibrose. E aí eu coloquei ali que fibrose pode regredir. E até entrar nessa live tinha 15 votos e os 15 votos disseram que sim. Então, provavelmente a próxima live da próxima terça-feira vai ser sobre regressão de fibrose hepática. Há 30 anos sem tratamento, agora com tratamento. Ah, legal, entendi que agora que tu fez o diagnóstico. Não, é isso aí. Pode ter complicação? Pode. A chance de ter complicação, provavelmente tem uma doença mais leve, né? Que demorou bastante tempo mesmo sem tratamento para ter o diagnóstico. Mas poder sempre pode ter complicação e tem que manter acompanhamento médico. Uma biópsia hepática dizendo assim, alargamento fibroso portal com raros septos fibrosos. Geralmente isso aí é fibrose 1, fibrose 2. Quando a gente olha fibrose portal, lembra que eu falei para vocês que qualquer dano hepático constante, permanente ou continuado, ele vai levando à cicatrização do fígado. Na biópsia, a gente olha essa cicatrização, a maior parte das doenças, muitas doenças, né, é ao redor do espaço porta, que é uma região do fígado, dos ramos da veia porta. E ali acontece, então, o processo inflamatório e começa a surgir a fibrose.
Alargamento fibroso portal é o primeiro estágio da fibrose, né? Fibrose 1. Quando começam a surgir septozinhos, ou seja, uns raiozinhos assim, é fibrose 1 para 2, que é a 2 no caso. Quando esses septos já se unem com outros espaços porta, é fibrose 3. E a fibrose 4, quando eles se unem todo e formam nódulos, né? Que é a cirrose, tá? Então, alargamento fibroso portal com raros septos fibrosos seria fibrose 1 para 2. Tive colestase, posso tomar injeção? Depende de que injeção. Tu pensa em injeção de contraceptivo hormonal, não, né? Porque quem teve colestase gestacional está diretamente relacionado ao uso de terapia hormonal. Então, se for injeção de anticoncepcional, não pode. As plaquetas ficam baixas na PFIC? Podem ficar, mas as plaquetas elas baixam quando a pessoa já tem uma fibrose mais avançada. Eu já falei em outros vídeos, assim, se a gente for olhar um exame de sangue numa pessoa que tem uma doença hepática conhecida e vai cicatrizando esse fígado, vai danificando esse fígado, ou vai chegando na cirrose, vai cirrotizando, as plaquetas vão baixar. Então, quando a pessoa tem uma doença hepática e tem plaquetas baixas, a gente já fica, acende a luzinha, será que essas plaquetas não estão baixas porque esse fígado está cirrotizando ou está com cirrose? Então, é um sinal de alerta. Não que seja, mas tem que ficar esse sinal de alerta. Existem motivos para isso, porque o nosso fígado, ele produz uma substância chamada trombopoetina, que ela estimula a medula óssea a produzir plaquetas. Então, quando começa a ter perda de função hepática, realmente ocorre diminuição da produção de plaquetas a nível de medula óssea. Outra questão, quem tem cirrose com hipertensão portal, que se aumenta a pressão da via porta, cresce o baço, pode ter baço aumentado. Baço aumentado, a gente pode, como se ele consumisse as plaquetas ou sequestrassem as plaquetas dentro dele, baixando o nível no sangue circulante. Terceiro, quem tem cirrose tem um aumento da agregação plaquetária, por um aumento da concentração do chamado fator de von Willebrand, um aumento relativo dessa concentração. E acontece que várias plaquetas passam na contagem eletrônica grudadas. Então, também pode ter uma diminuição de plaquetas na contagem eletrônica. Se a gente for fazer contagem manual, não fica tão baixo. Então, tem alguns parâmetros. Recado: se tem doença hepática, está baixando plaquetas, talvez esteja indo para a cirrose, talvez já tenha cirrose. Obrigada, tomara que eu esteja ajudando vocês assim, né, nessa live. Tem uma pessoa que está me falando que ela foi gestante, teve um problema muito grave na primeira gestação e que ela quase morreu. Já nessa gravidez não estou sentindo nada. Não sei se esse problema grave, aqui como a live é sobre PFIC3, eu estou imaginando que talvez você possa ter tido colestase gestacional. Então o risco de repetir colestase gestacional de uma gestação para outra, ou seja, tive uma colestase gestacional, vou engravidar, qual que é o risco que eu tenho de repetir essa colestase gestacional nas gestações subsequentes? Esse risco varia bastante nos estudos, vai de 25% a 70%, eu já li, né? 25%, 50%. Então, não é 100%. Então, o fato de você ter colestase gestacional uma vez não significa que todas as outras gestações você vai ter, mas tem sim que ficar monitorizando. Isso, então, próxima pergunta é essa aí, sobre se pode ter colestase gestacional. Então, eu já comentei que sim, mas não é 100% recorrente. E a gente não costuma dar medicamento preventivo, mas é recomendado que se faça já a dosagem de enzimas hepáticas precocemente, já a partir do 2º trimestre da gestação. Estão me falando que tem muito interesse na regressão da fibrose. Então, vamos lá, vou fazer. Então, vou fazer na próxima terça sobre regressão de fibrose. Essa semana eu já divulgo.
várias pessoas me pediram, então 15 votaram, né? Não sei se já teve mais, até amanhã talvez tenha mais votos. Tem perguntas que não têm relação com a PFIC 3, então eu não vou responder, tá? Vou me dar esse direito, mas podem me fazer essa pergunta no direct, que eu posso responder isso no post. Então é interessante vocês me mandarem no direct. Ou quando eu libero as caixinhas de perguntas, né? Meu baço tá aumentado. O baço aumentado já é um indicativo de hipertensão portal. Então já tem uma doença hepática avançada com hipertensão portal. Tem gente que tá me pedindo para consultar e lembrando que eu moro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas eu faço consultas online. Lá nos meus destaques do Instagram tem um destaque que é sobre consulta online. E lá tem o WhatsApp de contato. Mas se vocês abrirem também na minha bio, tem o contato, todos os meus contatos, só mandar mensagem lá ou mandar uma mensagem pro direct que eu informo para vocês como é que funciona. Alimentação para portador da PFIC 3. Não tem assim nenhum tipo de alimentação que tenha que ser evitada. Mas os pacientes com PFIC 3, como qualquer paciente com doença hepática crônica, tem que ter uma alimentação adequada, um suporte proteico adequado. Lembrar só que a PFIC 3, as pessoas têm maior risco de deficiência vitamínica, tem que fazer dosagens de vitaminas periódicas e fazer reposição se necessário. O que mais? Tô tentando ver se faltou alguma coisa que eu tinha anotado para falar de PFIC 3, mas eu acho que não, acho que a gente comentou tudo. Eu acho que eu acabei comentando tudo, deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem mais perguntas. Tive 2 gestações com gestação, com quanto tempo posso engravidar? Não tem assim uma recomendação, assim, as duas gestações que você teve colestase gestacional. Se o teu fígado tá normal, não tem nenhuma doença hepática crônica, vê com o teu médico direitinho, mas não tem assim um tempo para engravidar depois. Agora tem que ver se você não tem risco de, dependendo do estágio da tua doença, de gestar novamente. Tive 2 partos prematuros, pode ter associação com PFIC. Se você tem colestase hepática associada, sim, se não, não, tá? E na colestase intrahepática da gestação, tem um maior risco de ter partos prematuros. E o principal risco na colestase gestacional é fazer morte súbita do bebê, né? Eles fazem arritmia cardíaca por aumento da concentração dos ácidos biliares. Então tem que ter monitorização desses ácidos biliares ou interromper a gestação com 36 semanas para não ter esse risco, ou diminuir muito esse risco. Pessoa que tem, até botou assim, que ela tem diagnóstico de PFIC 3 e quando foi para consulta, o hepatologista indicou que só tomasse Ursacol, que é o ácido ursodesoxicólico, com 5º mês de gestação. Isso é realmente indicado? A recomendação eu não sei por que ele pediu no 5º mês, né? Porque quem tem PFIC 3 mesmo diagnosticada, é uma pessoa que tem que manter ácido ursodesoxicólico contínuo e a gente pede para manter o ácido ursodesoxicólico durante a gestação, para diminuir o risco de colestase gestacional. Se você tem a mutação do ABCB4, já teve colestase gestacional prévia, sabe que tem essa mutação por algum motivo, e você não tem colestase intrahepática, dá para monitorizar e ver se vai desenvolver colestase gestacional, e se desenvolver, a gente dá ácido ursodesoxicólico quando desenvolver essa colestase, geralmente no 3º trimestre. A gente está fechando 30 minutos, mas eu acho que a gente falou bastante, a gente foi abordado bastante os temas sobre a PFIC 3, que é uma doença rara. A gente tem ocasionalmente isso, né? Não é
algo que se vê tão frequente, até porque vocês viram que a prevalência é de 1 a 2 a cada 100 mil pessoas, 100 mil nascimentos, né? E eu gostaria que vocês me dessem mais sugestões das próximas lives. Lembrando que essa live vai ficar salva no meu feed aqui do Instagram, do Facebook, e vai ser transformada em vídeo lá no meu canal do YouTube e um podcast lá no Spotify, tá? Pessoal, então, boa noite, até a próxima live. Que bom que eu pude ajudar vocês. E qualquer coisa, vão mandando mensagem no que eu puder ajudar. Estou à disposição. Grande beijo e até a próxima.